E aí, rapaziada, como é que vocês estão, mano? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos aqui para mais um resumão de Jujutsu Kaisen Módulo e agora vamos pro capítulo 3, cara. E o capítulo de Jujutsu Kaisen Módulo já começa com o nome do capítulo, que é Nadando pela Floresta, enquanto o Uzami, né, o superior deles, acaba falando pra galera que tem um caso de um tubarão que tá comendo gente. Daí a Yuka pergunta se não era para as autoridades cuidarem dessa situação ao invés deles, já que não tinha nada a ver com um feiticeiro Jujutsu, supostamente, né? Mas na real que tem sim, porque basicamente o tubarão tá em Gifu e lá não tem praias, ou seja, ele tá nadando na floresta. E por isso o nome do capítulo. E então eles pegam um trem para ir até lá, inclusive parece muito ser um trem bala e bem da hora isso, né? E aí o Tsurugi começa a ficar meio que pensativo sobre as palavras do Maru que rolou lá no último capítulo, né? E caso não tenha visto, dá uma olhada aí no canal, porque eu fiz um vídeo só falando sobre o segundo capítulo, né, o resumão dele, então dá uma olhada pra você entender melhor, e aí vê o primeiro, o segundo, e agora esse terceiro capítulo, beleza? Mas basicamente o Maru foi super babaca com ele do nada no último capítulo, e agora ele tava lá super sendo gente boa e tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Aí o Tsurugi meio que cobra ele, dizendo que ele fica sendo babaca e depois voltando, que isso é estranho, e aí o Maru fica todo confuso, ou seja, pode ter sido na verdade o irmão gêmeo dele, e não necessariamente ele naquele momento, então fica aí a teoria, né? Daí a Yuka explica como surgem as maldições, mas todo mundo que viu Jujutsu Kaisen já sabe, né? Mas basicamente para quem nunca viu e tá só vendo Jujutsu Kaisen módulo, é basicamente pela energia negativa das pessoas em si, em determinado local e em relação a algo que criam essas maldições, tá? E então eles perguntam se os aliens não tem nada a ver com isso, com esses casos, já que é bem estranho esse tipo de coisa começar a rolar bem quando eles chegam na Terra. Mas o Maru fica meio preocupado e diz que vai contar tudo quando chegar a hora. Aí ele tenta disfarçar a situação dizendo que os aliens não fazem nada disso, que eles não têm ideia do que tá rolando, e ele fica meio que num lenga-lenga ali de suspeita contra ele e tudo mais. É um lenga-lenga dos personagens ali, rapaziada. Meio que só pra realmente encher linguiça, sabe? Essa discussãozinha de, ele é confiável, não é? E aí o Yuka fala, ele talvez seja confiável, mas só talvez. Aí o Maru fica meio que chateado, tipo, nossa, Yuka, você não confia em mim? É um negócio assim, rapaziada. Então é dito que até o momento tiveram apenas 2 vítimas e 3 testemunhas dessa situação toda aí do tubarão. E aí eles perguntam pra essas testemunhas indo até Gifu, né? E uma delas é um velho que jura que viu com certeza esse tubarão. Aí, como foi só a Yuka que foi perguntar nessas informações, ela pega e passa as infos pros dois via aquela tecnologia holográfica lá, e aí depois ela ter passado essas informações, ela disse que vai procurar mais informações sobre, com as outras vítimas, né, assim dizendo, as outras testemunhas, aliás, e aí ela desliga, e aí os dois começam a brigar novamente, né, o Tsurugi e o Maru, sobre a lealdade do Maru, já que o Tsurugi não confia no Maru, e aí o Maru parece sempre comprar essa briga com ele pra meio que disfarçar, porque parece que nem ele mesmo quer brigar. Então ele fica o tempo todo pensando, tipo, não posso contar nada, então eu vou brigar pra fingir que eu tô na mesma sintonia que o Tsurugi, sabe? Só que dá pra ver que, tipo, ele precisa contar algumas coisas, só que ele tá tentando se segurar pra não contar o verdadeiro motivo do que tá rolando, e isso meio que vai corroendo ele por dentro. Porque basicamente o Maru é aquele protagonista bonzinho, né? Gente boa, que não consegue esconder e não consegue mentir pras pessoas. Enfim, aí o tubarão surge do nada. E maluco, olha o tamanho do tubarão, velho. Então, eles obviamente ficam espantados e o Tsurugi pensa em cortar ele com a espada. Só que aquela espada dele solta fogo. Então, eles acabam deixando essa ideia pra lá. E aí o Maru agarra o bicho e sai voando dali, e enquanto eles bolam uma estratégia, eles vão percebendo que na verdade o tubarão não é um tubarão de fato, mas sim um cara vestido de uma fantasia de tubarão, ao que tudo indica. E que inclusive ele diz já ter se formado em uma escola de Jujutsu também. E então ele se apresenta como Osada e ele diz que, na verdade, o que ele procura mesmo é um tigre chamado Toranosuke e que ele apareceu há mais de 25 anos lá, e como o cara tem 46 anos, pelo que ele disse, provavelmente foi na juventude dele que meio que começou essa caça ao tigre. E aí esse tigre nasceu de 2 outros tigres clandestinos trazidos estrangeiramente, e o Toranosuke é meio que filho desses 2 outros tigres. E aí, enfim, os tigres viviam todos em paz, estava tudo tranquilo, só que aí a tecnologia começou a avançar, começou a se expandir, e com isso surgiram os painéis solares lá na montanha. Eles foram colocados lá para meio que ajudar a galera, só que isso secou o rio, e aí o tigre teve que descer para procurar, obviamente, por água e comida. E foi aí que ele atacou a galera, e meio que o cara tem a técnica amaldiçoada de invocar, de invocação, de puxar as maldições com a habilidade dele que ele invoca. Eu não entendi direito, mas deve ser tipo o lance do Geto, sabe? Aquilo que o Geto fazia puxando as maldições pra ele, deve ser algo mais ou menos nesse estilo.
E aí ele diz que não tá ali pra caçar o tigre, mas sim pra ajudar ele. E aí o Tsurugi não quer ajudar, porque o objetivo é matar o tigre, já que ele matou e arruinou famílias, né, matou pessoas e tal. E aí o Maru e o Ozada tentam convencer ele de que não, mas vocês já viram, né, Tsurugi e uma pedra dão na mesma coisa, então ignora. O cara não vai mudar de opinião, não importa o que eles façam. E aí no meio disso, o cara sente o tigre por perto e ele voa em direção a ele, e ele basicamente invocou um tubarão nele pra ter os sentidos aprimorados do tubarão, ou seja, não é bem como a skill do Geto, né, a habilidade dele, porque a técnica dele basicamente parece que ele se funde ao bicho que ele invoca, no caso, né, algo assim. Enfim, ele acaba chegando na árvore e ele acaba vendo o tigre. E ali uma batalha começa e o cara começa a lembrar de um flashback com o tigre filhote. Ele começa a ver o tigre adulto agora, pensando que não tem mais como convencer ele a voltar a ser do bem. Cara, que loucura é essa, velho? E aí ele só começa a chorar e ele pede pra que tudo seja finalizado, enquanto ele tá ali chorando, né? E aí logo em seguida o Tsurugi pega a espada dele e vai pra cima do tigre, e aí ele parece ter atacado o tigre. Só que aí basicamente corta a cena pro tigre já no chão e eles conversando. Aí o Maru explica que a técnica dele é conectada com a do irmão gêmeo dele. Ou seja, se ele usar demais, o irmão dele também vai ter informações e saber sobre isso. Então é por isso que ele se absteve de usar a técnica dele em muitos momentos, né, pra não ajudar o pessoal, pra realmente evitar esse tipo de coisa. Enquanto isso, eles conversam também sobre a coexistência deles e tal, e meio que o tempo todo o Maru queria que o Tsurugi poupasse a vida do tigre pra que ele pudesse coexistir com o Ozada, né, que é o cara que gostava dele, o humano que cuidou dele, criou ele, enfim, pra meio que ser uma representação deles mesmos sobre a coexistência dos aliens com os humanos, sabe? E aí os dois se desculpam e o Maru diz que quer se dar bem com eles, e aí nesse climinha fofo surge um tigre filhote, que na verdade era filho do tigre lá, que o pessoal achou que não tinha tido filhos, mas ele teve sim. E aí esse filho, né, do tigre que o Tsurugi matou, meio que surge ali todo fofinho, e aí o Tsurugi parte pra cima dele, parecendo que ele vai realmente matar, mas na verdade não, ele só pega o tigrezinho assim pelo cangotinho dele, e ele dá pro Ozada e pede pra ele cuidar direito do tigre agora, pra não rolar, né, mais esse tipo de situação. E aí eles vão indo embora, meio que com a missão concluída, todo mundo feliz, enquanto a Yuka ficou lá comendo e bebendo chá na casa da galera lá à toa. E sinceramente, cara, esse capítulo inteiro pareceu só um mega fillerzão, mano, what the fuck, velho. Tipo, eu sei que não tem como ser filler, porque é um mangá, tá ligado? Não é um anime, mas tipo, cara, realmente esse capítulo ficou muito parecendo um filler, sabe? Tipo, nada com nada. E, pô, era uma representação só pra meio que indicar a coexistência dos aliens com os humanos. Sinceramente, cara, eu achei um capítulo full aleatório, tá ligado? Mas comenta aí, rapaziada, o que vocês acharam sobre esse capítulo, mano? Vocês gostaram ou não? Vocês acharam besta ou não? Comenta aí, se você puder avaliar esse vídeo, mano, deixar o like, hypar, se inscrever no canal e tudo mais, eu vou estar agradecendo demais, fechou? É isso no geral. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Comenta o que vocês estão achando sobre o Mojuro também, cara. Sinceramente, tô achando bem paia, mas vamos ver se vai melhorando conforme os próximos capítulos chegam, né? Basicamente isso. Vou tentar aumentar a quantidade aqui, né, de vídeos que eu posto sobre o resumo também pra já alcançar os atuais. E é basicamente isso, gente. Beijão pra vocês, a gente se vê. Se souber de dúvidas no próximo vídeo. Até mais, falou e tchau, tchau.